Olá pessoal, sou o professor David Oliveira. Esta é mais uma de nossas videoaulas do curso de Introdução à Computação Científica da, da pós-graduação em Modelagem, Ciência e Tecnologia. Hoje a gente vai tratar de outras aplicações estatísticas que a gente tem e utilizando programação, né, como uma ferramenta para implementação e para uso de modelos de maneira geral em estatística. Muito bem, nosso roteiro de hoje é o seguinte: a gente vai falar de um conceito básico chamado probabilidade condicional, que é um conceito dentro de probabilidade. E este conceito vai ser base para dois tipos de problemas computacionais, dois tipos de problemas que a gente pode usar modelos estatísticos ou conceitos estatísticos para resolver. O primeiro deles é a extração de regras de associação a partir de bancos de dados. E o segundo, né, no nosso terceiro item aqui, é a parte de cadeias de Markov. Por fim, a gente vai ver a parte do operacional Colab, que vai nos apresentar o uso de algumas bibliotecas que implementam a solução, algoritmos para a solução desses dois problemas acima citados, né? O problema de extração de regras de associação e, digamos, problemas envolvendo a possibilidade de aplicação de cadeias de Markov. Muito bem, então a gente vai iniciar falando do conceito de probabilidade condicional. A ideia de probabilidade condicional é a seguinte: então eu vou considerar dois eventos, A e B, aqui destacados. A partir da ocorrência desses dois eventos, eu vou fazer a seguinte pergunta: dada a ocorrência de A, ou seja, eu vou supor que eu conheço sobre a realização desse evento A em questão, eu vou perguntar qual a probabilidade de B. Então, eu vou dar uma informação sobre o cenário de probabilidade que a gente tem, nesse caso de eventos, que é o conhecimento da ocorrência do evento A, e, em sequência, eu vou perguntar qual a probabilidade de B, considerando essa informação da ocorrência de A. A notação que é utilizada, né, é probabilidade de A dado B, ou seja, supondo a ocorrência de B. Para o cálculo dessa probabilidade condicional, o que é feito é a gente calcula a probabilidade conjunta, P de A, B, dividido pela probabilidade de B, né, do evento ao qual a gente está condicionando. Tudo isso supondo que a probabilidade de B é maior que zero. Então, essa é a definição formal. É claro que um curso de probabilidade explora vários conceitos anexos à probabilidade condicional, até como premissas, né? Bem como premissas associadas à probabilidade condicional, mas não é o nosso objetivo aqui. A gente, para quem tiver interesse, cursos de probabilidade tratam sobre o assunto de maneira mais aprofundada. Aqui a gente vai ver só a definição. Muito bem, vamos ver um exemplo, ilustrar um exemplo aqui. Eu vou considerar o meu problema é o seguinte: eu vou colocar um post em uma rede social. Então, eu vou considerar um post que é dado numa rede social. Dentre os milhões os milhões, quiçá bilhões de publicações que a gente tem nas redes, né, numa rede específica. Eu vou considerar dois termos aqui, tá? A ocorrência, nesse caso, né, a investigação sobre a ocorrência de dois termos. O termo A, que é a expressão samba, né, o termo samba, e o termo Brasil, né, em uma postagem na rede social. Então, eu vou supor, né, a ocorrência dos dois aqui. Eu vou investigar com os eventos. O evento A como sendo a ocorrência do termo samba nessa publicação e o termo B, a ocorrência do termo Brasil. Lembrando da nossa definição de probabilidade condicional, portanto, eu posso calcular a probabilidade da ocorrência do termo samba, supondo que na mesma publicação tenha o termo Brasil.
Bem, na prática, isso aqui é feito de duas formas, tá? Esse aspas, essa obtenção dessa probabilidade. Uma forma não é nem que é feita, eu vou admitir que essas probabilidades são conhecidas, né? Então, vou supor alguma probabilidade. Geralmente em exercícios de probabilidade você tem esse cenário onde você conhece essa probabilidade. Ou um segundo caminho, que é o mais utilizado, que é estimar essas probabilidades a partir de um conjunto de dados, ou seja, estimar essa probabilidade conjunta, estimar essa probabilidade marginal no caso do evento Brasil aqui, e com as duas informações obter a probabilidade condicional de interesse, nesse caso a probabilidade de samba dado Brasil. Então esse aqui é o cenário mais frequente, né? Porque sempre estamos tentando obter essas probabilidades considerando considerando a realidade prática, né? A realidade empírica dos cenários de estudo. E aí a inferência, nesse caso a estimação, acaba sendo o caminho. Muito bem, vamos assumir, dar uns exemplos aqui, né? Considerando que essas probabilidades, tanto a conjunta quanto a probabilidade somente do termo Brasil sejam conhecidos, então, supondo que a conjunta seja de 0,35, ou seja, 35%, o que significa isso? Dentro do conjunto de dados todos, no nosso caso, dentro do conjunto de todas as publicações existentes, consideradas naturalmente, a chance de eu encontrar conjuntamente o termo samba e Brasil é de 35%. No segundo cenário, a chance de encontrar só o termo Brasil é 50%. Né, a partir eu estou assumindo aqui, né? A gente está assumindo como conhecidos, não tem uma ideia ainda de uma base de uma inferência. Supondo esses dois valores conhecidos, a razão desse por esse, né? Ou seja, da conjunta pela probabilidade marginal, vai nos dar a probabilidade condicional. Então seria 0,35 por 0,5, o que vai nos dar 0,7. Então, neste caso aqui, a chance de, supondo que eu encontre a publicação Brasil, né, o termo Brasil em uma publicação, a chance de eu encontrar o termo samba é de 70%. Considerando o cenário estimado, a diferença é que, na verdade, eu vou trabalhar com uma base de dados, ou seja, a partir de uma base de dados, eu vou estimar essas duas probabilidades, ou seja, vou obter a probabilidade estimada conjunta, né, de obter samba e Brasil. Neste caso, estou usando um exemplo que seja 29%, bem como a probabilidade só do evento, do termo, né, Brasil, está presente na publicação. Estou considerando aqui que esse resultado dessa estimação é 54%. E a partir dele, eu posso obter a probabilidade condicional estimada, que nesse caso nosso será a razão de 0,29 por 0,54. O que dá aproximadamente 0,537. Então, esse é o cenário que a gente vai trabalhar mais, né? O cenário sempre de inferência, ou seja, vai obter essas probabilidades a partir de uma base de dados, ou seja, a partir de uma realidade empírica observada nessa base de dados ou num conjunto de dados qualquer. Muito bem, então eu tenho modelos baseados em probabilidade condicional. Quando eu digo baseados, não necessariamente que se baseiam, mas que usam como instrumento a ideia de probabilidade condicional. Então, o primeiro deles que eu vou tratar aqui durante esta videoaula é o problema de extração de regras de associação. Ele é um problema clássico na área de mineração de dados. E hoje até é um método bem conhecido, né? Você tem claras atualizações, mas é um método de referência clássico, assim, em bases de dados, né? No estudo de bases de dados. E a gente vai abordar ele, vai definir e vai mostrar em que contexto a probabilidade condicional aparece
nesse tipo de problema. E, finalmente, modelos de sequências, né, que podem ser estudadas através de um modelo estatístico chamado cadeia de Markov, modelo probabilístico. Esse tipo de modelo está inserido na área de processos estocásticos, que é uma grande área de estatística que estuda diversos fenômenos, né, usando modelos, claro, mas de uma maneira mais geral do que são vistos em modelos ou de estudo simples, como são vistos geralmente em estatística básica, né, modelos baseados em normalidade, ou modelos de regressão também, que também são, vamos dizer, mais simples comparados a modelos presentes em processos estocásticos. É claro que existem vários outros modelos que podem se utilizar de probabilidade condicional, mas a gente vai focar nos dois aqui. Muito bem, regras de associação. Para fazer a ilustração, eu vou utilizar de um exemplo, ilustrar um cenário utilizando o Instagram, né, que é uma rede social de publicações, né, de registros de publicações e dados pessoais, e que tem toda, né, a dinâmica dela. No nosso caso, a gente vai supor o seguinte: a gente vai pensar numa publicação do Instagram. E associado à publicação é possível aparecer os comentários, ou seja, as pessoas fazendo algum tipo de expressando algum sentimento, algum pensamento em relação ao que foi publicado. No nosso caso aqui, né, a gente tem aqui uma publicação, exemplo que eu tomei, que mostra um conjunto de alimentos aqui, e eu vou supor que as publicações envolvidas aqui, de comentários, né, eu tenho vários comentários. Então, estes legumes são legais. Então, alguém chegou, comentou. A alimentação saudável, podia ter mais, né? Eu estou colocando aqui as reticências indicando que poderia ter mais texto. Alimentação saudável, legumes são saudáveis. E assim por diante, né? Legumes emagrecem. Então, eu tenho toda um conjunto aqui de textos, né, com uma limitação de caracteres, claro, né, no caso das publicações de comentários, acredito que tem limites. E todos eles, né, têm referência à minha publicação, a foto, né, ou a publicação referência a qual eu estou fazendo. Então, nesses comentários, pode ser interessante para mim eu fazer estudo sobre esse conjunto de comentários, né? O que eu tenho de comum, né, ou de padrões associados a esses comentários realizados. Claro que eu posso armazenar todos esses comentários desta publicação ou de todas as publicações que eu tiver pessoalmente, ou de todas as publicações do Instagram, né, nesse caso, comentários associados, numa base de dados. E a partir dessa base, poder fazer algum tipo de estudo para justamente entender algum tipo de encontrar algum tipo de padrão e algum tipo de padrão que possa fazer sentido do ponto de vista semântico, né? E que remeta a uma informação que possa agregar valor em algum contexto. Muito bem, as palavrinhas aqui, né, as frases, vejam que elas têm algum nível de redundância aqui, porque se você pensar, por exemplo, legumes, né, são legais. Aí tem alimentação saudável, aí tem saudáveis. Você está vendo que isso aqui é singular, isso aqui é plural. E outras formas de redundância que eu poderia, para efeito de um estudo mais sistemático, eu poderia tirar. Não importa, por exemplo, se a palavra é singular ou plural neste contexto aqui. Então, eu poderia simplificar as palavras associadas às publicações. Pegar as palavras mais sem nenhum tipo de redundância aqui. Então, tem uma grande área, né, chamada de text mining, que faz justamente um processo de estudo desses textos, né? E tem etapas que são chamadas etapas de limpeza dos dados, que é justamente você produzir você vai pegar um conjunto de dados
numa maneira desorganizada e tentar estruturar, tentar organizá-los. Então é justamente isso. Essa grande área do text mining, ela faz isso. Então ela pega, estou usando aqui uma das definições, né, pega textos de maneira desestruturada, ou seja, considera que os textos são sequências de caracteres apenas, né? E tenta organizar, né, ou como objetivo, organizar esse texto em formas estruturadas, ou seja, sequências de tokens, que são unidades que dão sentido, né, ao texto, dão sentido semântico ao texto. Então, não mais enxergar como uma sequência de caracteres, mas como, por exemplo, palavras. E as palavras estão inseridas em frases, e as frases estão inseridas em parágrafos. Vejam que são objetos que têm natureza hierárquica aqui. Quando eu falo de palavras, frases e parágrafos, eles têm uma natureza hierárquica aqui. A gente poderia usar o de text mining aqui, por exemplo, para fazer esse processo de, através de uma limpeza de dados, né, como uma etapa preliminar, você identificar palavras que são no plural e transformar no singular, só para ter armazenamento. Identificar palavras que são substantivos e adjetivos e rotulá-las como, né, porque isso vai ser importante nas estruturas das frases. Eliminar o que a gente chama de stop words, que são palavras, por exemplo, artigos, palavras com alta frequência e com pouca informação semântica, né? Então, o exemplo aqui seriam artigos, preposições, que vão nos dar pouca informação semântica, de tal maneira que você tenha os dados de uma maneira mais limpa, vamos chamar assim. Então, eu fiz utilizei aqui a ideia do text mining para justamente eliminar um pouco da redundância existente nas palavras. Então, eu coloquei aqui, traduzir esse conjunto de publicações, nesse caso de comentários, em comentários que eu coloquei entre aspas limpos, que é justamente tentando tirar algumas redundâncias, né? Bem como algumas palavras stop words aqui nesse caso. Então, essa base de comentários vai se traduzir nessa. Então, legume legal, porque legumes legais aparece aqui. Alimentação saudável. Legume saudável, veja só, ficou singular. Legume emagrecer. Então, você pega o verbo na forma infinitiva. E assim por diante. Eu poderia fazer com todos os comentários associados. Muito bem, a partir desses comentários limpos, eu posso tentar obter o que a gente chama de regras de associação. O que são regras de associação? Eu vou supor o seguinte, eu vou pensar que A e B são um conjunto de termos, onde termos, entende-se, cada palavra aqui, o dicionário de palavras aqui utilizados nos comentários, neste caso o dicionário restringe só as palavras que são utilizadas aqui, tá? Nesses comentários. Não é um dicionário mais amplo. E eu construo uma regra que é da forma B implica A, ou seja, uma vez que B ocorre, né, isso implica que A também ocorre no comentário específico. Para usar um exemplo, eu posso considerar a regra legume implica saudável. Então, legume implica saudável. Como eu disse aqui, pode ser um conjunto de termos, ou seja, pode ser um termo, como está colocado aqui, ou mais termos aqui, tanto na cláusula aqui, né, da parte da causa, quanto na parte da consequência. Nesse caso aqui, a única restrição que a gente tem é que, obviamente, o conjunto B e o conjunto A, eles tenham interseção nula, né? Ou seja, não tem os mesmos conjuntos de termos ou termos em comum aqui em A e B. Muito bem. Então, por que isso é interessante? Porque eu posso tentar avaliar qual que é a relevância dessa regra. Ou seja, a gente pode propor qualquer regra que a gente quiser, né, ou pode identificar qualquer regra que a gente tiver nesse conjunto de comentários. Mas e daí? Qual é a relevância dessa regra?
Ou seja, se eu for utilizar essa regra em algum contexto prático, qual vai ser a efetividade dela? Então a pergunta é: como que eu vou avaliar a relevância de uma regra de associação a partir de uma base de dados, nesse caso estruturada aqui? Então, um exemplo de uma forma de como a gente pode avaliar a relevância dessa regra é avaliar a probabilidade condicional empírica, ou seja, obtida a partir desta base de dados, né? A probabilidade de A dado B, né? Considerando os eventos aqui em questão descritos, né? Como conjunto de termos. Então, eu posso fazer essa avaliação aqui dessa probabilidade e utilizá-la como um instrumento de qualidade dessa regra. Veja que regras, claro, não somente esta, é importante ressaltar que não somente a probabilidade condicional, mas algumas funções que são derivadas da probabilidade condicional podem ser utilizadas como uma ferramenta de avaliação da relevância da regra. Perceba o seguinte: se a gente olhar só para essa probabilidade condicional, a regra vai ser quão mais relevante vai ser a regra, ou quanto mais relevante vai ser a regra, é a pergunta, claro, ela vai ser mais relevante à medida que esta probabilidade seja mais alta, né? Quanto mais alta essa probabilidade for, mais relevante essa regra vai ser. Ou seja, que a palavra regra remete-se, né, sempre a como dito, sempre que acontece a causa e a observação da consequência. Mas no nosso caso aqui, a regra, ela não vai ser necessariamente uma regra determinística, né? Então, nesse caso, ela vai ser uma regra probabilística. Mas quanto mais próximo do determinismo ela for, melhor ou mais força ela vai ter, né? Mais forte do determinismo significa essa probabilidade ser mais próxima de 1. Muito bem. Então, resta a seguinte pergunta. Uma vez que eu defini o que é uma regra de associação associada a uma base, eu tenho uma tarefa que é como que eu vou extrair as regras de associação desta base. Então, meu objetivo colocado é a extração de regras de associação a partir de um banco de dados. No nosso caso, um exemplo de um banco de dados de comentários. O problema é o seguinte: o número de regras que eu vou ter se eu considerar todas as regras, é um número explosivo, né? É um número explosivo, melhor dizendo. Então, só para se ter uma ideia, considerando que D é o número de termos associados à regra, eu vou ter que o número de regras de associação possíveis construídas vão ser 3 elevado a D menos 2 elevado a D mais 1 mais 1. Veja então que o número de regras de associação é uma função exponencial, né, do número de termos presentes. Esse é um problema. Só para ilustrar a gravidade desse problema, olha aqui. Se eu considerar nosso banco de dados aqui, e eu estou considerando que não tenha mais termos, tá? Só esses termos que estão sendo exibidos. Se eu tiver 5 termos, que são 5 termos que aparecem aqui, veja, os que estão grifados são os termos que aparecem, e os outros que não estão grifados aqui, que aparecem nessa sequência de comentários, eles são redundantes, né? O mesmo termo, ó, legume, saudável, já grifei. Então, tenho 5 termos aqui nesse conjunto. O número de regras de associação construída vai ser 180 regras. Só para se ter uma ideia, com uma base muito pequena, né, em termos de termos. Muito bem, então, nosso problema é o número de regras possíveis ser explosivo. Qual que é a solução? Eu vou focar nas regras mais relevantes, ou naquelas que eu chamo mais relevantes. Então, ao invés de tentar buscar todas as regras possíveis da minha base, eu vou olhar para as regras que são mais importantes, né, que vão ser mais importantes para mim.
E a pergunta que fica é, o que são regras relevantes, né? O que são regras que seriam importantes para mim? A pergunta se reduz a eu fazer algum tipo de medida ou produzir algum tipo de medida que atribua à regra uma noção de qualidade, né? Ou de, nesse caso, força da regra, né? De relevância dela. Algumas medidas vão ser, nesse caso, possíveis, né? A primeira delas é o chamado suporte da regra. O que é o suporte? Vai ser a probabilidade conjunta de A e B. Então, aqui é a probabilidade conjunta em toda a base. É muito comum nos softwares ou você utilizar a probabilidade, que na verdade seria uma razão em relação ao tamanho do banco de dados, ou seja, o número de ocorrências simultâneas de A e B, nesse caso em comentários, dividido pelo número de comentários totais. Outra forma que aparece é o número absoluto. Ao invés de se referir ao suporte à probabilidade conjunta, referir-se ao número de ocorrências de A e B conjuntamente. A confiança da regra, que é justamente a probabilidade condicional da regra empírica, né, associada ao meu banco de dados. E, finalmente, o lift, tá? Que é uma razão entre a probabilidade condicional de A dado B dividido pela probabilidade de A. Basicamente, o lift diz o seguinte: se eu conheço B, qual a chance relativa de aumentar, de encontrar A, comparado ao desconhecimento total? Considere que esse cenário aqui é a chance de encontrar A sem nenhum conhecimento adicional. E aqui, com o conhecimento da ocorrência de B, nesse caso do termo B. Qual que é a razão dessas duas probabilidades? Ela vai me dar uma ideia de quanto essa regra aqui ela é útil, né? Considerando que eu não utilizasse nada, nenhuma regra, para encontrar a ocorrência A em específico. Muito bem. Só para exemplificar essas medidas, né? Vamos supor a seguinte regra, né? O conjunto, nesse caso, legume implica saudável. Então, B implica A. O suporte aqui, ó, então, eu vou me referir como uma probabilidade empírica neste banco e estou considerando agora que não tem observações, nesse caso, comentários adicionais, né? A gente tinha generalizado a base, agora a gente vai considerar que só tem essas 5 ocorrências, ou seja, esses 5 comentários aqui contidos. A probabilidade de A dado B vai ser 2, por quê? Porque 2 vezes eu tenho a ocorrência de legume e saudável dentro da base. Onde que está? Legume saudável aqui e legume saudável aqui. Então, nesse comentário e nesse comentário. Dividido pelo número de comentários aqui, que nesse caso são 5. Então, a conta aqui vai dar 0,4 ou, como dito, pode ser que alguns softwares utilizam o valor absoluto aqui da ocorrência de A e B. A confiança vai ser a probabilidade condicional de A dado B. Tá? Neste caso, então, vai ser a razão da probabilidade conjunta, que a gente já tinha calculado, 0,4 aqui em cima, dividido pela probabilidade de B, que vai ser a chance de ocorrência do termo B, né, ou do conjunto de termos associados a B, nesse caso é só um deles, é legume, dentro da base. Então vamos considerar, legume aqui, ó, aparece aonde? Aqui, 1, 2, 3, 4 vezes. 4 vezes em 5, ou seja, 80% das vezes. Então 0,4 dividido por 0,8. Isso, então, totaliza 0,5, a confiança da regra. E, por fim, o lift aqui, nesse caso, que vai ser a comparação da condicional, que a gente já calculou como 0,5, dividido pela probabilidade da ocorrência de A. Né? Então, se a gente pegar o saudável aqui, o saudável vai ocorrer quantas vezes? 1, 2, 3. 3 vezes em 5 comentários. Né? Então, eu vou ter 0,5 dividido por 0,6, né? Que vai ser o 3 dividido por 5,
o que vai nos dar aproximadamente 83 aqui, 0,83. Muito bem. Então, a extração de regras de associação aqui, como é que ela vai proceder, né? Utilizando essas medidas de relevância. Eu vou extrair as regras com relevância mínima. Ou seja, eu vou usar esses 3 critérios, tanto o suporte, a confiança e o lift, e vou estabelecer patamares mínimos para eles, dos quais o algoritmo aplicado ele vai considerar só regras que tenham esses critérios, ou esses índices, valores superiores a esses índices. É um threshold que a gente chama, né? Um limiar que a gente só vai pegar regras acima deste nível. Então, basicamente, o que eu vou fazer, eu vou extrair regras dessa base, considerando esses 3 critérios, ou algum deles, um só, 2 ou 3, depende de como você vai proceder, considerando valores de suporte mínimo, de confiança mínima e de lift mínimo. Ok, no Python, a gente vai utilizar um pacote chamado a priori, tá? O a priori, o que ele faz? Ele, na verdade, implementa um algoritmo clássico. Existem outros algoritmos para atacar o mesmo problema, tá? Para extrair regras relevantes. Então, considerando esses critérios. Eu não vou entrar em detalhes em como funciona o algoritmo, tá? Quem quiser se aprofundar no tema, pode consultar livros na área de mineração de dados que discutem-se com a implementação do algoritmo a priori. Inclusive, exemplos, eu tentei fugir do exemplo padrão aqui, que é geralmente apresentado nos livros texto, que é associado a compras, né, em supermercados, né? Então, vocês vão ver muitas referências a esse exemplo clássico, né, que é o que se utiliza geralmente para apresentar o algoritmo e apresentar o problema de extração de regras de associação. Então, basicamente, eu vou pegar uma base de dados, que é de onde a gente vai tentar extrair essas regras. Vou aplicar o a priori, né? Lembrando que o a priori vai ter como argumento a base de dados em questão e os níveis de relevância mínimos. Nesse caso, o suporte, a confiança e o lift mínimo. E, finalmente, assim, o resultado do algoritmo é extrair as regras relevantes associadas, né? Dentro dessas regras relevantes, é claro que você aí vai ter que começar a investigar e buscar relações que sejam interessantes aqui do ponto de vista semântico. Alguma coisa que tenha, né, algum tipo de padrão aqui que possa ser, principalmente, ele não tenha sido detectado antes, é óbvio, né, e que tenha alguma finalidade que possa ser aplicada em algum contexto. Muito bem. Com isso a gente fecha então a parte das regras de associação. Vamos falar um pouquinho sobre cadeias de Markov, tá? Para apresentar a ideia de cadeia de Markov, eu vou dar uma visão intuitiva. Então, o modelo claro, do ponto de vista teórico, né, ele exigiria que você pode fazer 3, 4, 5 aulas a respeito de cadeias de Markov, só explorando os tipos de cadeias diferentes. Mas aqui a gente vai fazer uma visão mais intuitiva, ou seja, eu vou partir de um exemplo, tá, e tentar construir aqui as componentes da cadeia de Markov e aí depois mostrar outras possibilidades de aplicação, né, outros contextos de aplicação. Então, a ilustração que eu vou usar é usando sequências de DNA, né? Todo mundo sabe que o DNA é uma componente molecular que faz parte, né, da nossa identidade genética e uma função muito importante, né, no nosso caso é a de síntese de proteínas, né, que na verdade, vão reger a nossa vida. Todas as funções biológicas que a gente tem são moduladas ou são realizadas por um conjunto de proteínas em interação, né, com outras moléculas, claro,
mas no qual o DNA é importante porque ele vai participar justamente da síntese, da produção dessas proteínas. E a sua codificação, né, vai determinar as proteínas que vão ser expressas, né, em cada um de nós como indivíduos. O ponto é que o DNA ele pode ser identificado, né, as partes que são alteradas nele, né, como uma sequência de bases nitrogenadas que podem identificá-lo de maneira única, né? Então, no caso aqui, eu tenho uma sequência aqui de bases aqui, ó, que remontam às ligações aqui, né, da fita, a qual ela pode ser encarada como uma sequência, neste caso, vista como um texto, simplesmente uma sequência de caracteres, né? Você pode estudar ela do ponto de vista de como se fosse um texto, né? Um texto com um alfabeto reduzido, mas um texto. Como dito, né, o alfabeto reduzido, o alfabeto das bases, né, adenina, timina, guanina e citosina, né? No caso de RNA, você tem extensão de outras bases. O ponto é que o alfabeto é reduzido, né, mas eu tenho a caracterização de uma sequência aqui, na qual eu posso estudar padrões de ocorrência dentro dessa sequência, né? Inclusive, para se comparar, por exemplo, o grau de similaridade entre indivíduos, né? Testes, por exemplo, de paternidade, ou mesmo a comparação entre espécies diferentes, toda a parte evolutiva, o DNA é utilizado como uma referência para identificar, né, padrões de evolução, é justamente a comparação desses textos, né? Então, digamos que a gente faz comparação desses textos referências, dessas sequências de caracteres que representam essas sequências, e para achar graus de similaridade. E aí induzir possíveis etapas de evolução, enfim, tem várias aplicações. Para identificar esses padrões de ocorrência, uma ferramenta que a gente pode usar é de probabilidade condicional. Como? Bem, eu posso pensar o seguinte, eu tenho a sequência de caracteres para ilustrar, né? Uma sequência aqui. E aí eu vou identificar que aqui embaixo eu tenho a posição da sequência e aqui as bases associadas. Vamos supor que numa determinada posição, numa iésima posição genérica aqui, eu tenho a base adenina. A pergunta é, qual a próxima base, né? Será que eu tenho algum tipo de padrão após a ocorrência de uma adenina? Então, nesse caso, eu posso investigar sobre a probabilidade condicional associada. Então, eu posso pensar, supondo que eu tive a ocorrência de uma adenina na sequência, qual a chance na sequência, no caractere subsequente, nesse caso, na base subsequente, eu ter uma outra base específica? Eu posso ver essas probabilidades condicionais como um modelo de transição em um grafo. Esse grafo vai ser ponderado, onde o peso das arestas vão estar associados à probabilidade de transição. O que eu estou chamando de probabilidade de transição? É o fato de eu observar numa sequência a base A, né? E na sequência subsequente, no caso do caractere subsequente, observar uma outra base específica. Então, eu estou fazendo a transição do que eu chamo de um estado, de uma base A, para uma outra base qualquer. Então, só para ilustrar, né, essa ideia do grafo ponderado, eu posso pensar o seguinte, eu tenho aqui o gráfico com 4 nós aqui, que representam, que estão associados a cada uma das bases. Tá? E, por exemplo, eu posso, assumindo que eu observei uma adenina numa posição I, na posição subsequente, a probabilidade de observar uma outra adenina é 50%. Então, eu chamo isso de uma transição para o mesmo nó aqui, né? Para a mesma base. Posso fazer isso para as outras bases. Então, nesse caso, qual seria a probabilidade de transição de uma
base adenina para uma base citosina. Então, no meu caso aqui, eu estou ilustrando como 0,1. Então, essa probabilidade aqui, supondo que eu saia da base A para a base C, é 0,1. E para os outros elementos, o mesmo raciocínio. Então, eu tenho transições aqui, né, deste nó para esse nó, que são ponderadas pelas probabilidades. A chance de ocorrência dessa transição para essa, nesse caso, da ocorrência de uma base A numa posição I, para uma base G ou para uma base T. Eu posso fazer isso para todas as bases. Então, eu vou ter um grafo, nesse caso aqui, completo, né? Todos os nós aqui são interligados entre si, e onde cada um deles tem uma ponderação, né? Cada uma dessas arestas tem uma ponderação associada, que equivale à probabilidade de transição desta base de referência para base subsequente, para cada um deles. Isso pode ser representado no que a gente chama de uma matriz de transição. Então, exemplo, aqui, ó, se eu pegar esse elemento aqui, vamos pegar esse elemento, o C, o G aqui, que é o 0,3. O que significa esse valor aqui? É a probabilidade, supondo que eu tenho observação de uma citosina, qual a chance de eu observar na posição subsequente uma guanina? É 0,3. Então, no nosso gráfico seria aqui, ó, supondo que eu saia de uma citocina, a observação de uma guanina. Então, é essa transição aqui, cuja probabilidade é 0,3. Um parâmetro adicional é menos importante esse parâmetro, tá? Mas do ponto de vista do modelo de probabilidade, ele acaba sendo necessário para você descrever a chamada função de log verossimilhança, se ela for utilizada para fazer inferência, que é o vetor de probabilidade inicial, que vai dizer o seguinte: qual a chance de na primeira posição eu observar alguma das bases. Eu vou assumir aqui que seja equiprovável, né, para todos. Esse é um parâmetro de menos importância aqui, do ponto de vista de inferência, de busca de padrões, mas ele é necessário para a gente definir a nossa função de log verossimilhança, que vai produzir estimações para esse P aqui. Muito bem, então, o que é uma cadeia de Markov, no final das contas? Então, eu vou supor o seguinte: seja x aqui, barra, considere como um x1, x2, x3, uma sequência de variáveis aleatórias consideradas. Eu vou definir o que eu chamo de conjunto de estados. O que são conjuntos de estados? Veja, são várias variáveis aleatórias aqui, mas todas elas vão ter o mesmo conjunto de valores possíveis, né? Todas elas têm um conjunto que eu vou chamar de conjunto de estados. Então, só para exemplificar, no caso do DNA, eu tenho a sequência, nesse caso, a sequência de observações dessas variáveis aleatórias, então A, T, T, G, e assim por diante. As bases são os estados. Então, nesse caso, A, G, T, C. Então, é o conjunto de estados associados. Se eu pensar em um texto, o texto também pode ser encarado como um conjunto de variáveis aleatórias, onde cada caractere é um... Eu estou excluindo aqui os espaços, né? Não vou considerá-los. Até poderia considerá-los, melhor dizendo, né? Mas não o fiz aqui. Mas o alfabeto seria todos os caracteres presentes aqui no meu texto. Possíveis, porque cada caractere ocupa aqui uma posição, inclusive o espaço. Inclusive pontuação. O clima é um exemplo também muito utilizado em livros de texto, a sequência de observações do padrão do clima ao longo dos dias. Então, nublado, nublado, sol, nublado, 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 sol, em alguns deles chuva. Então, as condições do clima aqui vão ser reduzidas a 3 estados. E aqui eu estou falando do ponto de vista diário, tá? Em cada dia, considerando a sequência de dias observados. Neste caso, eu estou considerando 3 estados, né? Nublado, sol e chuva, né? Tem os parcialmente nublado, tem várias classificações, mas eu vou usar essas com 3 estados aqui associados. Então, é um exemplo. E tem uma infinidade de outras possibilidades. Dado esse cenário, o que vai ser a cadeia de Markov?
Então, só para reforçar para a questão de esses valores possíveis de x, eu poderia tratar com cadeias de forma mais geral, ou seja, onde esses valores possíveis poderiam ser valores, por exemplo, sob um intervalo numérico, modelos de espaço e estado, mas não é o nosso caso. Ou seja, esse conjunto de estados para a gente vai ser numerável. E mais do que isso, é numerável e finito no nosso caso. Ou seja, tem um conjunto de estados limitados. Então, eu estou chamando de E1, E2, E3, até N, ou seja, supondo que tenho N estados. Suponho que eu tenho N estados, né, como consequência, a cadeia de Markov vai ser o seguinte, ela vai ser, que eu vou chamar de padronizar como modelo θ, ela vai ser aquelas duas informações, o vetor π1, que eu estou chamando de probabilidade de distribuição inicial, e a matriz P de transições associadas. Então, o vetor de probabilidades iniciais, né? Então, que vai ser descrito como sendo a probabilidade do xi, ou seja, da primeira observação dessa sequência em estudo, assumir um valor de um estado específico, um EI, né? Como é um vetor, π1 é um vetor, vai ter I elementos em cada coluna, né? Nesse caso, em cada linha, né, associada. Isso aqui é um vetor coluna. E a matriz de probabilidade de transição, P, que vai ser descrita, né, pela matriz P que a gente já tinha ilustrado no caso do DNA. Ela vai ter uma natureza quadrada, tá? Reforçando, ela é uma matriz de N por N, ou seja, considerando o número de estados associados, onde cada elemento, né, IJ dela representa, no nosso caso, é a probabilidade de, dado uma posição K na sequência, eu observar o estado EI, a probabilidade na posição sequente, né, subsequente, eu observar o estado EJ. Bem, na prática, o que acontece? Na prática, vamos supor que eu trabalhasse com um exemplo do texto lá, que eu ilustrei para vocês. Então, eu vou pegar o texto e, a partir do texto, eu vou produzir estimação sobre esse modelo, sobre essa cadeia de Markov que representa esse texto aqui em questão. Que, basicamente, refere-se a fazer a estimação do P e do P1. Vamos colocar aqui do P na prática, tá? Porque o P1, a gente... em casos muito específicos, a gente consegue fazer uma estimação dele adequada. Para tanto, no Python eu vou utilizar uma biblioteca, tem várias bibliotecas que implementam cadeias de Markov, tá? Eu vou usar essa MCHMM. Ela implementa dois modelos, né? A parte de cadeia de Markov, Markov Chain, e o Hidden Markov Models, que é um modelo mais geral um pouquinho, não vai ser tratado nessa videoaula, mas é um modelo bastante interessante, envolvido em reconhecimento de fala, aplicações no contexto de bioinformática e outras áreas. Então, a partir dos resultados de P, né, ou seja, com o meu P estimado, eu vou produzir várias respostas, né, associadas a esse texto. Algumas delas por exemplo, sugestão de digitação, né, você pode fazer, reconhecimento de autor, ou seja, através dessa estimação eu posso tentar comparar esse texto com outros textos e identificar se é o mesmo autor que está aparecendo, o mesmo autor desse texto, né? Se é o mesmo autor ou a chance de ter a mesma autoria, dado o padrão estatístico, né, de ocorrência, nesse caso, das letras aqui. Eu poderia estender esse modelo não trabalhando com letras, mas podia ser com palavras. Cada realização da variável aleatória limitada ao conjunto de palavras. Claro, tem outras aplicações. Aqui é uma visão muito superficial. Então, como dito, ele é um modelo estatístico bem elaborado que a gente poderia gastar aqui umas 5 videoaulas só falando sobre cadeia de Markov. Muito bem, então vamos lá para o Colab.
Então, temos um script disponibilizado para vocês aqui, tá? Com as duas tarefinhas nesse caso aqui. A primeira delas, que eu vou mostrar, a cadeia de Markov, tá? Então, aqui eu já peguei uma biblioteca pronta, que já está implementando a parte de estimação da cadeia. Essa biblioteca, como dito, é essa MCHMM aqui, ó, que eu estou utilizando no comando. Você vê que o comando é muito simples, a parte do código é muito simples. O que eu estou utilizando aqui é a biblioteca, né? E essa função aqui, ó, vai fazer o processo de estimação a partir, neste caso, de uma sequência, neste caso, de um texto. Então, ele está a criação da cadeia do que ele chama from data, né? No caso aqui, a partir do conjunto de dados. E aqui eu coloquei a matriz de transição associada. Veja que como ela vai construir das letras aqui, ó, da frase que a gente colocou, né? Python Language Computing Algorithm. Ele vai pegar, então, e estimar as probabilidades de transição. Os estados a considerar aqui vão ser os caracteres, né, que aparecem aqui nessa expressão. E ele vai fazer o cálculo da matriz de transição. Aqui embaixo, ó, desculpa, eu vou executar novamente aqui, ó, para a gente, acho que exibir. Na verdade não, acho que eu vou ter que adicionar aqui um objeto, obj, vamos colocar aqui, vamos chamar de P, né, matriz de transição, aqui colocar para exibir. Ele está instalando novamente, a biblioteca não precisava. Ele já está instalado aqui. Vamos aguardar. Tá. Eu vou ter que reinstalar tantas duas. Então esse código na linha 7 e na linha 10 é para instalação das respectivas bibliotecas da cadeia de Markov e do algoritmo a priori. Então aqui, ó, vamos ver se eu consigo exibir. Ele não está exibindo aqui, ó. Vamos ver se eu coloco print. Isto, agora ele exibiu. Então aqui, ó, ele está exibindo, né, na altura do código aqui, ó, tem essa linha que vai criar a cadeia e vai criar, considerando os caracteres aqui como sendo os estados, e aí vai criar, claro, as matrizes de transição estimadas a partir desses dados. E aqui eu simplesmente estou organizando a matriz de transição num data frame, né, numa estrutura mais organizada que possibilita a gente visualizar. E aqui exibindo na linha 24 a P estimada, que está aqui, ó. Então, veja que, vamos pegar algum valor aqui que eu tenha referência. Eu tenho os espaços, olha que interessante, ele considera o espaço também como sendo um estado, nesse caso aqui, né? Mas vamos pegar aqui a ocorrência, olha lá, após... dado que eu observei um N, a chance de eu observar um espaço é 33% aproximadamente, né? Considerando aqui a frase, né, estipulada. E aqui, claro que a matriz continua, né? Ela vai ser 16 por 16, porque são 16 caracteres que aparecem na frase, considerando o espaço adicionalmente, que é o conjunto de estados. E, por fim, eu vou ter aqui a parte de regras de associação, né? Então, como dito,
eu vou utilizar esse pacote a priori aqui, ó, tá? E o algoritmo é o algoritmo a priori, que é o que a gente vai trabalhar. Então, a primeira linha aqui, ó, é o que eu chamo de transações, tá? Eu estou até utilizando aqui um exemplo que é que não é de comentários, mas ele vai ser uma matriz, vai ser um objeto que vai conter uma lista, na verdade, de como se fossem comentários. Então aqui, ó, só que aqui está aparecendo, ó, beer, nuts, apple, né? Ou seja, cerveja, amêndoas, se eu não me engano, e maçã. Aqui a segunda comentário, ou seja, uma lista de comentários aqui que é a estrutura de entrada. A partir deles, eu vou, né? Isso aqui eu estou jogando num objeto que eu chamo de transações, tá? Que seria equivalente ao meu banco de dados. Então aqui eu teria uma sequência de vários, se fossem comentários, né? Seria uma lista dos termos aparecendo nos comentários. E ele vai aparecer aqui, ó, né? Transações. Por quê? Porque aqui eu estou aplicando na linha 37 o algoritmo a priori. Então estou executando ele, recebendo como argumento a base de dados de interesse, os valores mínimos de suporte, o valor mínimo de confiança e o valor mínimo de lift, né? O target que ele coloca aqui, na verdade, são as regras. Você pode, ao estudar o algoritmo a priori, você pode trabalhar com o que chama de item sets, que são seriam o conjunto de termos frequentes, né, existentes na base. Mas não é o nosso caso, a gente vai trabalhar diretamente com as regras. Aqui simplesmente colocando as regras de uma maneira numa lista. E aqui eu tenho todo um código que é para organizar essas regras. O algoritmo joga numa estrutura, digamos, ele joga estruturado numa lista específica que é pouco intuitivo. Então aqui eu estou criando um data frame onde a gente isola cada uma das regras com a respectiva com o respectivo parâmetro associado a elas, né? Então identifica a regra, né? Os eventos envolvidos na regra, a causa, a consequência, o suporte, confiança e a eficiência. Então essa linha que vai da 41 até a 64 é só para colocar de uma forma amigável os resultados que foram obtidos na aplicação do algoritmo a priori. E por fim, eu estou exibindo, digamos, algumas das regras obtidas aqui. Nesse data frame chamado DF é onde eu estou colocando as regras, eu estou armazenando as regras obtidas. Então eu vou executar essa segunda parte também, né? Como vai executar a primeira e vai instalar, né? Novamente a ferramenta, eu não precisava usar aqui no momento da execução. Então nessa segunda parte ele está exibindo um conjunto de 10 regras, na verdade, que foram tem mais regras, tá? Mas só são 10 aqui que eu estou botando para exibir. Então veja aqui, o que aparece? Aqui, essa primeira coluna é a coluna dos eventos. Então aqui eu estou considerando quais são o conjunto de termos totais envolvidos na regra, considerando causa e consequência. Ou seja, a parte da condição, que seria a causa, e a parte do evento interesse, que seria a consequência. Então aqui estão envolvidos a causa, então a causa pode ser vazia também, tá? Não tem problema, ele faz esse filtro. E a consequência aqui associada. Então, e aqui os parâmetros, né, para cada uma das regras. Veja que o que eu estou fazendo aqui, então, por exemplo, Apple implica beer, né, ou maçã implica cerveja. Ou aí eu tenho suporte, ou seja, 50% das vezes na minha base de dados, né, eu observei os dois termos juntos. Confiança é 100%. Toda vez que aparece Apple, aparece beer. E a eficiência no lift vai dar 1. Então, comparado com uma regra 100, né, a probabilidade do beer isoladamente, a probabilidade condicional aqui, ela não agrega em nada, né, ela é o mesmo valor.
Então, aí, com isso, a gente exibe aqui. A gente poderia ver, né, pelo número pelo tamanho desse data frame aqui, a gente poderia ver quantas regras foram geradas aqui nesse caso aqui. Muito mais do que, não sei se foram muito mais do que 10, porque a base é muito pequenininha, mas estão exibidas aqui. Muito bem. Então, com isso, a gente fecha a nossa videoaula com essas duas componentes que têm como elemento em comum o uso da probabilidade condicional, tanto na cadeia de Markov, como vimos, quanto na extração de regras de associação. Fazendo alguns fechamentos com alguns termos-chave, a gente está explorando algumas aplicações estatísticas. Nesse caso, o que temos em comum é a probabilidade condicional, nos dois modelos, né, ou tipos de problemas que a gente está atacando aqui. Que são a extração de regras de associação e as cadeias de Markov. Bem, foco nas atividades, porque elas vão servir sempre de instrumento para vocês aprimorarem os conceitos que foram vistos nas videoaulas, bem como a parte técnica do Python, né? Descobrir e ter os problemas naturais da implementação e buscar soluções que vão te ajudar a melhorar enquanto programador e enquanto analista também, olhando o problema de formas diferentes. Com isso a gente finaliza a nossa videoaula e eu vejo vocês numa próxima.